Bom dia! Hoje eu quero conversar contigo sobre as etapas de uma boa negociação. Eu aprendi isso com a minha querida amiga e especialista no assunto da arte de negociar, Sandra Stivel. Estaremos logo fazendo alguns cursos aí, organizando algumas oficinas sobre isso, aqui na região do Vale dos Sinos, Porto Alegre, enfim, eu quero te dar um spoiler. Se você tá comigo aqui pensando em estratégias de venda, de comunicação assertiva, de marketing, eu quero dizer que esse tema arte de negociar que tem a ver com o bom jogo, né? O ganha-ganha, aquele ganha-ganha dos dois lados, faz marketing, faz vendas, tem a ver com relacionamento com o mercado. E é adequado, indicado que você aí prepare o seu time de vendas, treine eles para essa boa performance, para esse desenvolvimento deste músculo, né, que é a habilidade de saber negociar e logo potencializar e turbinar vendas de uma forma que haja o ganha-ganha e assim seu cliente fique não só tão faceiro com você, quanto vai e faça a venda ou a busca recorrente dos seus negócios, daquilo que você tem para ofertar. É claro que tudo isso tem que estar calcado em proposta de valor, em responsabilidade social, tem que estar calcados na habilidade de organizar um bom pitch de vendas, né? Você tem que aí estar bem treinado. Essa semana, por exemplo, eu estive numa loja e lá fui com interesse de olhar alguns aparelhos celulares. E entrando na loja me deu vontade de ter, né, uma consultoria, ganhar uma consultoria ali sobre as novidades, os equipamentos, porque por mais que a gente estude pela internet, chega num ambiente ali onde tem várias opções, você fica um pouquinho perdido. E de fato, nenhum vendedor foi capaz, foi que teve a competência de me dar uma aula dizendo, essa marca faz isso, essa marca faz aquilo, né? Então foi um pouco meio superficial o atendimento e isso faz com que o cliente se acostume e acabe já fazendo a pesquisa em casa e até sendo mais, às vezes, sábios em relação a algum aparelho, alguma técnica ou mesmo até algum segmento de serviço específico do que o próprio consultor de vendas, né? A gente vem tratando sobre isso com recorrência e tá tudo certo. O que eu quero que você entenda que tá tudo certo no sentido de vamos nos aprimorar, existem muitas técnicas, existem muitas estratégias de venda e eu já te provoco. Qual é a sua estratégia comercial para este mês de agosto, né? Tem os dias dos pais aí, neste mês de agosto, semana que vem já. O que você está fazendo para firmar, fidelizar, reter, manter, encantar o seu público? Perceba que eu acabei de citar as fases da jornada de relacionamento com o cliente aí de uma forma muito sintetizada. Então, o primeiro ponto, a primeira etapa da boa arte de negociação é a preparação e o planejamento, né? Qualquer venda que eu faça é indicado que você defina objetivos, colete informações sobre com quem você está falando, analise as alternativas, identificando oportunidades, né, junto com aquele cliente e depois organize então uma estratégia de negociação. O que seria uma estratégia de negociação? Táticas e abordagens que você pode utilizar, como por exemplo termos, indicadores que você saiba que aquele seu público vai te perguntar, algumas objeções, ou seja, aquelas perguntas recorrentes que travam a compra ou a venda, que são bloqueadores, por exemplo, isso é muito caro, mas eu escutei falar que não tem tanta performance, que essa marca é melhor que a outra. Então, existem alguns sabotadores, né? Algumas objeções que fazem com que o seu cliente não faça a conversão e você estude. Então, a primeira etapa da arte da negociação, de acordo com os livros acadêmicos, e a gente ensina isso nos cursos com a Sandra Stivel, é a preparação e o planejamento dessa habilidade da negociação. Então mas Aline, eu não tenho um público específico, eu trabalho com a massa, quem entra no meu varejo aqui, eu tô vendendo. Ok, mas ainda assim você tem um perfil, você tem uma persona, você tem um estilo de cliente que entra no seu estabelecimento. Por aí você já começa a preparar e a planejar a sua abordagem, a sua coleta de informações, tudo que a gente acabou de citar. Depois, o segundo passo da etapa da arte da negociação é o início propriamente dito da negociação. Como? Estabelecendo um relacionamento com a pessoa que está ali. Então, empatia é o básico, né? A gente sabe disso. Falar sobre regras, falar sobre procedimentos. Bom dia, bom dia.
Nós falamos, né, nós sempre falamos assim, ó, ainda citando esse exemplo que eu dei no dia que eu tava buscando escolher alguns celulares, os vendedores assim, meu Deus do céu, estou aqui só para cumprir, né, protocolo. Aí não dá, né? Bom dia, bom dia. Então, o início da negociação requer um sorriso, requer uma boa aparência, requer a hostilidade, né? Um ambiente carinhoso, acolhedor, enfim, tudo que o máximo de acolhimento que eu puder colocar naquela estrutura, naquele momento, melhor. Aí tem aquela fase do quebra-gelo, né? Tudo bom? O que a senhora precisa? O que a senhora está fazendo, né? Qual é a sua demanda? Já pesquisou antes em casa, né? Tem alguma marca de preferência? Algumas perguntas chaves básicas que dão gatilho para uma conversa, né? Para deixar a pessoa à vontade. Isso é básico, né? E pasme, a gente não costuma ver isso em todo lugar, incrivelmente. Depois, né, no item ponto 3, na terceira fase da arte de negociação, eu tenho a apresentação de propostas, né? Então, o que seria isso? Troca de informações, escuta ativa, né? A gente já fez vários episódios aqui falando sobre a importância da escuta ativa em todas as áreas da comunicação assertiva. A troca de informações, ela compartilha informações detalhadas sobre aquilo, e relevantes sobre aquilo que você está vendendo. Ora, você é especialista, né? Então, pode ser serviço, pode ser produto, não importa. Então, como eu disse lá no varejo, quando eu estava procurando ali o celular, em tese, o consultor ali, ele tem mais informação do que eu, porque ele vive aquilo todos os dias. Será que ele não estuda, né, as novidades, as tendências, os lançamentos, ou não recebe um treinamento? Pois deveria, porque eles ficam ali de pé esperando o cliente entrar, às vezes por bastante tempo, e é tempo suficiente para poder estudar, se aprimorar. Então, o cliente, quando chega lá, ele tem uma noção do que é melhor, mas nada como um bom vendedor, né? Então, essa troca de informações, essa escutativa sobre realmente eu quero escutar, quero entender a dor do cliente. Olha, eu tenho um cliente que entra na minha loja porque quer uma câmera melhor, eu tenho uma no telefone, outro que é mais memória. Então, essa análise de custo-benefício que envolve uma boa consultoria de um vendedor, independente do segmento, independente do varejo, faz total diferença entre o cliente ter uma confiança com aquela pessoa que está ali ajudando as dores, sanando, né? E aquela loja que não tem ninguém, é só mais uma, né? Eu entro, eu saio, né? Tudo bem que tem clientes que gostam de não ser muito importunados, mas essa habilidade de a gente ter empatia escutativa faz a diferença no jogo da fidelização, da recompra, né? Faz a diferença. Depois, a gente vai para a fase de explorar a argumentação do cliente, tá? Todas essas fases são etapas da arte da negociação. Quando eu domino essa arte da negociação, né, que é o exercício de um músculo, que eu vou treinando todos os dias, é isso que eu quero dizer, exatamente como uma academia, eu começo a ser maestre, né, eu começo a ser mestre na questão das técnicas de vendas. Então, a quarta etapa, de acordo com os livros da academia, sobre a boa arte de negociação, está relacionada à exploração e argumentação. Ou seja, se eu sou vendedor e eu tenho essa habilidade de explorar os interesses do meu cliente, discutir com ele as opções e argumentar e ser persuasivo, ou seja, seguro na minha liderança de fala, a probabilidade de aquele cliente se sentir seguro comigo, né, é muito grande, e ele vai voltar, ele vai comprar, ainda que seja uma oferta melhor. Só que aqui é muito importante, o vendedor, ele não está pensando apenas no lucro dele, na meta dele, ele tem que estar pensando no cliente. E o cliente sente isso. O cliente sente quando o vendedor ele está pensando nele. E já aconteceu inúmeras vezes, e pode ser que já tenha acontecido com você também, de você, na hora ali, ir no embalo do vendedor, quando chega em casa, o cara me vendeu gato por lebre porque queria ganhar mais, né? Você fica com tanto ódio, você não volta mais. Então, o cliente, em determinado momento, ele vai saber, né, se foi enganado ou não. Então, identificar os interesses, né, subjacentes de ambas as partes ali, explorando as áreas de interesse comum, faz todo sentido nessa questão da habilidade do vendedor, da arte de negociar. Propor, discutir diferentes opções, diferentes soluções sobre realmente a dor do cliente, que possa atender os interesses também de ambos, né? Porque o vendedor, ele pode ser muito transparente, dizer, olha, essa aqui é a melhor opção para ti, mas também tenho essa aqui eu ganho junto. Pode, dependendo da negociação, dependendo do que eu tô vendendo, se é um serviço, né, quando é bom para os dois lados, se é uma relação de longo prazo, alguns contratos de longo prazo, agora saindo um pouquinho da questão do varejo, isso acontece muito, tem que ser bom para os dois lados.
E aí, os argumentos racionais, o vendedor aprendeu os argumentos racionais e emocionais. Lembra dos gatilhos mentais, que a gente tanto fala aqui, os gatilhos mentais, para persuadir a outra parte a aceitar a proposta, né? Então, história, autenticidade, empatia, o porquê das coisas, tudo são gatilhos mentais, tá? Autoridade, credibilidade. A gente tem alguns vídeos aí só sobre gatilhos mentais, mostrando como ativar esses gatilhos, né? Basicamente, o gatilho, ele vai direto no cérebro límbico. Aliás, límbico não, no cérebro límbico, né, do cliente, que é aquele emocional. Ou seja, bateu na emoção do cliente, o cliente não pensa, ele não negocia dentro dele. Ele sentiu uma emoção, aflorou uma emoção, lembrando que tudo gera emoção. Então, os bons vendedores, eles sabem ativar a emoção dos clientes, tudo gera emoção. E quanto mais eu toco a sinfonia, eu harmonizo ali a sinfonia dessas emoções do cliente, mais probabilidade de vendas eu tenho. Como é que eu faço isso? Basicamente começando com escutativa, basicamente escutando a dor do cliente. O cliente fala, você repete o que ele falou, ele não se dá conta e você está reforçando uma necessidade dele e em seguida oferecendo algo, né? Então, quando a gente entende a dor do cliente e usa isso como gatilho de arma da persuasão para o bem, claro, como eu disse, né? Porque senão depois tem volta, o cliente percebe, como eu acabei de citar, faz jogo, é um exercício, tá? A gente tem que desenvolver. E aí, a próxima etapa da arte de negociação é sobre a barganha e as concessões. Vai ter essa fase. Quando eu cheguei lá para olhar os aparelhos numa loja, né, e essas etapas foram puladas, o que aconteceu? Eu fui embora, né? Agora, se o vendedor, ele me retém, fui embora por quê? Porque diante de tantas possibilidades, a gente fiquei mais perdido que segue um tiroteio, como dizem, né? Se for para casa, estuda melhor essas opções, porque é um investimento alto, né? Então, eu vou para casa, vou estudar melhor, tem muitas opções novas. Eu não tinha alguém ali que me acompanhasse nessas etapas. Se eu tenho um vendedor que encosta do meu lado e me ajuda ali naquele momento ao cumprimento dessas etapas de uma forma natural, a probabilidade de eu sair da loja sem comprar é muito baixa. E a gente sabe que dentro de uma loja, o cliente não pode sair. Se ele sair, ele provavelmente não vai voltar depois, né? Então, vem assim, quando o vendedor está do meu ladinho e está me acompanhando, está sendo consultor, vem assim a fase da barganha e da concessão, sempre, né? Que é o quê, né? Negociar as concessões. Então, trocar as concessões de forma equilibrada, garantindo, né, que ambas as partes sintam que estão obtendo valor. Então, os dois têm que sentir que estão cedendo algo, mas também ganhando algo. E gerenciar esses impasses. Então, existe uma habilidade, tem que existir uma habilidade do vendedor também de gerenciar esses impasses. Todas essas fases, elas são temas de treinamento para a sua equipe de vendas, ou deveriam ser. Lembra que eu sempre falo, né, que em algum momento da semana você tem que treinar seu time, ou algum momento do mês, de preferência algum momento da semana, né? Então, se surgiu um impasse ali entre o cliente e o vendedor sobre as alternativas, né, sobre as opções, tem que ter criatividade, tem que ter jogo de cintura, tem que ter uma boa empatia, sobretudo aí a empatia muito forte aqui, para que a solução venha. É como um casamento, né? A gente tá ali todos os dias e vai ter um impasse com a família, com os filhos. Ok, vamos ser criativos, vamos resolver isso aqui, porque impasse é natural entre os seres humanos, né? Não tem como a gente agradar gregos e troianos, tá tudo certo, faz parte do jogo, e eu tenho que ter inteligência emocional. Por isso, essa frase aí tão em moda, inteligência emocional. E é fato, inteligência emocional é tudo hoje em dia, nos dias de hoje. E aí eu tenho, então, a fase do fechamento e do acordo, mas não é a última, tá? Ainda tem mais uma etapa aqui. Vai chegar o momento, tá dando jogo, vai ter um fechamento e uma troca de acordos ali, tá? Então, vai ter o bom vendedor, ele vai reafirmar, ele vai revisar toda a negociação. Então, os pontos acordados, as opções que fazem sentido, que são boas para o cliente, o vendedor vai confirmar. O cliente entrou na loja, procurando o celular, no mesmo exemplo, tá? Para você não se perder. Aí ele vai dizer pro vendedor assim, eu tô buscando um celular que tem uma boa câmera. E aí foi conversado, foi passado por todas as fases, foi negociado, tá tudo certo. No final o vendedor vai reforçar. Essa câmera que você está levando, ela é a melhor custo-benefício para ti em termos de fotografia, em termos de imagem. Você vai ficar muito feliz, né? Talvez reforçando que ela não tem tanta, talvez, velocidade ou espaço quanto os outros celulares, mas para a tua necessidade é a melhor opção, com certeza.
Então, o cliente, ele vai se sentir seguro, ele não vai chegar em casa e depois vai pensar assim, pá, que droga, comprei um celular que não tem memória, porque ele vai lembrar que a demanda dele estava relacionada à câmera naquele contexto, naquele momento. Então, formalizar esse acordo também é muito importante, né? Tá aqui a garantia, tá aqui a nota fiscal, se for um serviço, detalhar o máximo possível no contrato, o que está escrito tem que ser cumprido, né? Hoje em dia a gente tem muito impasse com essas questões de até aquela polêmica, né? Mas meu trabalho ele envolve aí uma fidelização, envolve um jogo de ganha-ganha, então às vezes o contrato tá ruim, não precisa de contrato, tem que ter contrato. Nos dias de hoje tem que ter contrato, tem que estar escrito, tintim por tintim, a regra. Ali no contrato é a regra do jogo. Tem que estar tudo ali, tudo ali, tem que estar, tá? É uma formalização, é um profissionalismo, tem que estar ali. E depois, assinar e implementar, de fato, as regras do jogo, né? Então, claro que uma compra no varejo, a implementação é basicamente o suporte, talvez, um pós-venda, que é necessário, é a fase do encantamento. Agora, se é um serviço, isso aí fica muito mais robusto, fica muito mais detalhoso. Eu tenho que ter um cuidado muito maior com a fase de implementação do contrato, né? Que é aquele relacionamento de ambas as partes que vai perdurar aí por um bom tempo e vai fazer as pessoas falarem bem de ti ou fazer o melhor marketing, que eu chamo que é o de boca a boca, né? A satisfação do cliente é tudo. Lembra que é muito mais barato você manter um cliente do que adquirir um novo, tá? E aí, gente, aí tem uma última fase, tá? Não acabou aqui, ainda tem mais uma última fase que os acadêmicos nos ensinam sobre a arte de bem negociar e ter uma boas vendas, que está relacionado à 7ª etapa da avaliação da pós-negociação. E empresas que chegam nesse nível de avaliarem e fazerem uma pós-negociação dá muito mais jogo. Então, por que numa loja que eu tô vendendo no celular, eu não posso deixar meu contato com o meu cliente e também pegar o contato do meu cliente? Me deixa se você quiser, eu sou vendedora aqui nessa loja, mas se você quiser, cara, a menos que seja proibido pela marca, né? Mas se você quiser que eu vá te sinalizando sobre novidades, enfim, deixa aqui teu contato que eu cuido disso. Ótimo, perfeito, né? Então, vale para todos os segmentos, vale para todos os contextos, avaliação e pós-negociação, revisão do processo, né? Então, avaliar como que a negociação foi conduzida, identificar os pontos fortes, fazer, se eu sou minha pessoa, meu time, eu fazer essa avaliação interna, deixa eu pensar aqui pontos que tais carteiras de cliente, tal grupo de cliente aqui não deu jogo, por que não deu jogo? Onde trancou, né? E é muito fácil terceirizar a responsabilidade. Mas esse cliente, ele não queria, ele estava só especulando, ok, mas ainda assim, será que não poderia eu ter feito algo para potencializar a possibilidade de ele comprar de mim? Né? Então eu tenho que fazer muito jogo de meia-culpa no sentido de aprimoramento, de crescimento mesmo. Não de chibateamento, tá? Não é isso. Mas o aprendizado contínuo. Então, eu tenho que estar focado na melhoria contínua, meu internamente e da minha equipe. Eu tenho que, se eu sou gestor, sobretudo gestor de marketing ou gestor comercial, isso aqui é super importante em todas as etapas, em todos os momentos. Após a negociação, o pós, né? Então, deixa eu pegar aqui um grupo de atendimento, vamos trabalhar em cima dos feedbacks, deixa eu fazer uma escuta, eu vou pegar, tem empresas que gravam as negociações quando elas acontecem por celular, né? Deixa eu fazer uma auditoria aqui para treinar minha equipe, não é para falar mal, não é para criticar, não é para ser o diabo ali, né? Aquele líder, aquele chefe que faz todo mundo lá e ficar com medo. Não é isso, mas é pro aprimoramento, para construção. Então eu vou chamar pessoas que entendem mais, especialistas que entendem mais sobre técnicas de vendas e vou treinar a minha equipe com base na minha realidade. É o feedback da negociação para melhorar as nossas habilidades, as nossas estratégias de negociações futuras, tá? Então isso sim dá muito jogo. Então, em suma, em conclusão, pra gente finalizar aqui, a negociação ela é um processo dinâmico, mas ela acontece em toda a cadeia da empresa, ela é a base do sucesso e não existe empresa que não se sustente sem vendas. Então isso aqui é tema que faz parte de todo o processo empresarial. Requer uma preparação, sim, independente do que você vende, requer uma comunicação eficaz ou uma comunicação assertiva, com flexibilidade, que tem a ver com os processos de marketing, de relacionamento com o cliente, em todas as etapas de relacionamento com o cliente. Quem segue essas etapas e aprimora isso junto com o seu marketing, com suas vendas, tem maior chance, sim, de estabelecer acordos bem feitos, de ter uma recorrência, de construir relacionamentos duradouros com outras partes envolvidas, inclusive parceiros, enfim. Então, isso é extremamente importante, eu analisar
como construção do meu negócio e profissionalismo do meu negócio de marketing com vendas, tá? É esse o recado que eu quero te deixar hoje e te chamar para essa habilidade, para esse desenvolvimento, tá? Fique à vontade para nos chamar inbox, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira aprimorar, implementar algum processo ali na sua casa. Em seguida a gente vai estar lançando os cursos com a Sandra Estiva sobre isso, né? Então fica antenado aí e aprimore suas estratégias comerciais, que é para isso que a gente está aqui, é sobre isso que a gente fala todos os dias, né? Estratégias comerciais e de marketing para sua liderança, suas vendas e sua melhor performance em todos os seus canais, em todas as suas atividades aí de gerência e de liderança diante do mercado. Logo mais estarei no Essência e Prosperidade, às 5 da tarde, né? Falando sobre empreendedorismo, prosperidade, essência e prosperidade de bons líderes. É esse sempre o tema, né? Com cases de sucesso que validam tudo que a gente tá falando aqui, o óbvio, né? As ferramentas de conexão únicas, mas na prática do óbvio tem que ser dito. E eu te espero amanhã de novo, 7h37 aqui, nesse canal para falar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho sobre marketing com você. Tenha uma excelente semana, tenha um excelente dia, uma excelente terça-feira e vamos lá. Produtividade, vendas acima de tudo, tá? Beijo, até mais.